Eu sou do pastor A, porque ele foi o fundador dessa igreja. Eu sou do pastor B, afinal de contas a palavra dele é muito boa. E você é de quem? Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos, é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para estudar mais e mais da palavra de Deus. Antes de nós avançarmos aqui no nosso texto de Coríntios, eu quero te convidar a acessar aqui em cima o card, né, onde você tem os outros estudos que nós temos da palavra. Talvez você perdeu os estudos das cartas de Pedro, da carta de Judas, ou os personagens ao redor da cruz, que você possa estar acessando, né, logo mais aqui em cima, e você ser ministrado cada vez mais pela palavra de Deus. Vamos ao que interessa, então. Hoje nós estaremos dando seguimento ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, né, a partir do capítulo 1, versículo 10, até o verso de número 31. Então corre lá, meu irmão, minha irmã, pega tua caneta, o teu lápis, pega o teu caderno, tua Bíblia e vamos juntos estudando a palavra de Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Até aqui, amados. Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Te louvamos pelo teu sacrifício redentor na cruz do Calvário.
pelo amor que nos amou, pela tua decisão de nos escolher, ó Paizinho querido, e nos salvar e nos amar. Nós te louvamos e pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha ministrando as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e o teu querer. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém e amém, Jesus. Amados, se tem algo que entristece o coração do Senhor, é uma igreja desunida. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o próprio Cristo Jesus, na sua oração, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e 21, ele já inclui um pedido ali pela unidade dos seus discípulos. O fato é que o próprio Jesus, em determinado momento, quando ele é acusado de expelir demônios pelo poder de uma entidade maligna, ele mesmo profere a expressão que nenhum reino dividido contra si mesmo subsiste. E de posse dessa premissa, queridos, nós precisamos entender que a nossa caminhada como igreja de Cristo só terá êxito quando nós vivermos em unidade. Unidade em meio à diversidade. Unidade não fala de todos serem iguais, mas em meio à diversidade de pensamentos, nós optamos por viver unidos, deixando de lado as nossas diferenças e vivendo a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Paulo, ele aborda este tema de maneira bastante incisiva. Note que quando nós olhamos aqui para o nosso texto, Paulo se entristece demais por receber essas notícias, notícias vindas então da casa de Cloe, acerca de uma divisão sem precedentes ali na igreja cristã. Eu quero te convidar a olhar comigo aqui versículo a versículo para nós entendermos um pouquinho melhor sobre o que Paulo está declarando. Olhe comigo então o versículo de número 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É claro que a partir do verso 11, Paulo ele continua discorrendo acerca dessa questão das notícias chegando da casa de Cloe, sobre essa falta de união, onde uns declaram que são de Paulo, de Apolo, de Pedro, e outros declarando que não são partidários de nenhum desses líderes, mas sim são partidários do próprio Jesus, como sendo ali pessoas especiais ou mais espirituais. Mas o fato é que Paulo nos dá aqui neste versículo de número 10 as dicas aqui, ou o ensino acerca desta maturidade, ou seja, viver em concordância. Ele diz aqui que vocês concordem uns com os outros do que falam, para que não haja divisões, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Em outras palavras, mesmo que Paulo não use aqui a expressão maturidade, nós entendemos, por exemplo, através da palavra de Deus, que viver como o apóstolo Paulo nos indica no verso 10, é um requisito básico de uma igreja madura. Ou seja, onde nós não estamos aqui por partidarismos, ou não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas uma pessoa madura, ela consegue debater determinados temas e chegar a um consenso, onde um abre mão de determinada coisa, o outro abre mão de outra. Claro, nós não estamos falando acerca de princípios da palavra de Deus que são inegociáveis, mas estamos falando acerca de coisas periféricas, de outras questões. E note que aqui no nosso texto, quando as pessoas declaram que são partidárias de um e de outro, Paulo, por exemplo, era o fundador desta igreja de Corinto. Apolo, em determinado momento que nós vamos analisar aqui, até há uma citação de Atos dos Apóstolos que faz referência a algumas qualidades de Apolo, onde ele seria então alguém muito eloquente na pregação da palavra, um conhecedor profundo das Escrituras, mas outros declaram que são de Apolo, e aqui nós não temos nenhuma menção explícita de que Apolo, em determinado momento, pastoreou esta igreja, mas se ele é citado aqui, certamente, eu não sei em qual período, mas ele pastoreou ali, e também nós temos a figura de Pedro sendo citada aqui também. Então, de certa forma, queridos, algumas pessoas se agarravam a determinadas características pastorais de cada um daqueles que passaram por ali, e
dessa forma, eles abriam então precedentes para continuarem vivendo as suas práticas. Então, quando um era questionado acerca de determinado pecado, ele se levantava logo contra essas expressões. Não, eu não creio dessa forma porque eu sou do período aqui de Paulo, e Paulo nunca falou acerca disso. Né? O outro, então, quando questionado acerca de determinada caminhada, certamente já falava, não, eu sou de Apolo. Apolo foi um eloquente pregador da palavra e conhecedor das Escrituras. Né? Outro, quando era indagado, falava, não, eu sou de Pedro. E Pedro, como judeu fervoroso, certamente ele levava ali as pessoas numa rédea curta, né? Então, falando sobre a lei e viver segundo a palavra de Deus de uma maneira bem incisiva. Então, certamente já era também uma outra forma. E quando outros, então, eram questionados as suas práticas e o conhecimento da palavra de Deus, declaravam, não, eu sou de Jesus Cristo. E esses que declaravam dessa forma, certamente, eram aqueles que viviam uma espiritualidade bem superficial. Não porque Cristo era assim, mas eram aqueles, então, que defendiam sinais, prodígios e maravilhas. Agora eu quero te chamar a analisar cada um desses grupos de uma maneira bem profunda, para nós compreendermos um pouquinho mais acerca dessas citações. Porque o fato é que Paulo, ele diz, olha, irmãos, pelo amor de Deus, né? Essa expressão que ele utiliza aqui, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse, pelo amor de Deus, querido, parem com essas picuinhas, parem com essas bobagens, amadureçam. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E note que aqui quando ele fala, no versículo 11, que ele recebe essa notícia da casa de Cloe, era justamente para os irmãos não ficarem com conversinha. Não, Paulo, não tem nada. Porque um fato que é interessante, dificilmente as pessoas admitem que estão erradas, ou admitem que há uma picuinha, ou que há uma divisão. Sempre é uma situação mais velada, né, mais oculta. E Paulo, no início da sua fala, já coloca ali o pedido em nome do Senhor Jesus, e já logo de cara ele declara, eu já sei. E foi da casa da irmã Cloe, né, dos de Cloe, que me contaram o que está acontecendo. Então não vem com ladainha, com conversinha, dizendo que não existe divisão. Porque existe e eu estou sabendo. Agora, pelo amor de Deus, meus irmãos, amadureçam, amadureçam. Esta é a palavra de Paulo. Nós podemos dividir aqui, então, em 4 partidos que são citados aqui. O primeiro deles é o partido dos saudosistas. Quem eram os saudosistas? O partido de Paulo. Pessoas que estavam lembrando Paulo como fundador daquela comunidade. E com certeza, queridos, Paulo teve os seus méritos. Né? Ele foi um homem que rompeu barreiras. Como nós dissemos, a cidade de Corinto era conhecida por uma vida de promiscuidade. As pessoas evitavam aquela cidade. E Paulo rompeu barreiras, tanto físicas como barreiras sociais também, para ser um agente de transformação naquele lugar. Paulo tem o seu valor? Com certeza, queridos. Paulo ele foi valioso, precioso no que diz respeito à implantação deste local. O problema é que tem pessoas que ficavam, então, arrumando picuinhas, dizendo, não, Paulo certamente foi o melhor de todos. O segundo partido que nós identificamos aqui em Corinto, são aqueles de Apolo, podem ser colocados como um partido da elite intelectual da igreja de Corinto. Por quê? Lá em Atos, capítulo 18, verso 24 e 25, nós vemos aqui uma palavra acerca de quem era, então, Apolo. Né? Então, nós vemos que a Escritura diz que ele era instruído, era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, e ele era fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus Cristo. Os gregos certamente amavam ouvir uma ministração, então, de Apolo, porque os gregos sempre estavam buscando o conhecimento, o entendimento acerca das coisas, um discurso mais profundo. E certamente, quando eles ouviam Apolo, eles tentavam alcançar, então, a sua vivência eclesiástica, ou sua vida com o Senhor, através do conhecimento. O grupo que se denominava de Pedro, certamente era um grupo com maiores tendências legalistas. Não que Pedro, assim, o fosse, mas eram pessoas que utilizavam Pedro, o nome de Pedro, para defenderem uma caminhada mais legalista.
E finalmente o último grupo, então, que era o partido dos supercrentes. Aqueles que diziam, não, nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nós somos de Jesus Cristo. Os supercrentes, super espirituais, aqueles que então diziam, nós não dependemos de ninguém, de nenhum ser humano, nós recebemos direto da fonte. E este era o grupo que certamente dava muito mais trabalho, porque eles abriam mão de uma caminhada de caráter, pautada na palavra, em detrimento de uma caminhada voltada para experiências transcendentais ou pseudo-espirituais, né, falando que os outros eram então tradicionalistas ou algo do gênero. Será que há alguma coincidência com os dias atuais, queridos? O fato é que se há divisões na igreja, querido, isso denota a imaturidade que nós como cristãos muitas vezes temos vivido. E com isso, querido, nós não estamos aqui para simplesmente fazer uma constatação que estamos numa caminhada errada ou isso ou aquilo, mas para amadurecermos e deixarmos de lado os partidarismos, deixarmos de lado os, eu creio assim, eu creio assado, né? Não deixando princípios da palavra de Deus, mas começarmos a entender melhor, a amarmos os irmãos, sermos agentes, né, do reino de Deus uns na vida dos outros. E Paulo ele diz, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, vivam em concordância, tenham um pensamento, amadureçam, vivam de outra forma, em nome de Jesus Cristo. E esta mesma palavra de Paulo ecoa nos nossos dias. Irmãos, vamos viver juntos, em comunhão, vamos viver concordemente, em um pensamento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é deplorável nós olharmos para os dias atuais e identificarmos que ainda há partidarismos na igreja brasileira. É um extremo mau testemunho para aqueles que não são cristãos. Qual a nossa ação diante disso? Sermos aqueles que dão o primeiro passo para romper com todo tipo de partidarismo e sermos então agentes do amor, da graça, da misericórdia, da presença do Senhor. Nós não estamos numa competição de cabo de guerra, mas estamos aqui vivendo o reino de Cristo Jesus. Depois de Paulo repreender e declarar que a invalidade destes partidos, dessas divisões dentro da igreja, do corpo de Cristo, ele então apresenta como são nulos esses partidos. Vem comigo aqui no versículo de número 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Verso 16. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Uma vez que Paulo, então, apresenta esta temática das divisões, ele coloca, então, 3 questões muito importantes, né, acerca da divisão. A primeira, ele fala acerca da integralidade de Cristo, com a seguinte pergunta: acaso Cristo está dividido? Ou seja, aqueles que servem a Cristo não podem viver em divisão. Cristo ele está dividido pelos partidos? Cristo ele ama mais Paulo do que Apolo, do que Pedro, né? Ou vice-versa? Ou Cristo ama mais aqueles crentes que não estão perto de nenhum desses? Jamais, queridos. Cristo é um só. Nós não devemos olhar para Cristo como uma divisão partidarista, porque Cristo ele não está em pedaços. Cristo ele é integral. Ele é o mesmo Senhor. Ele é aquele que é o dono da igreja. Ou nós temos Cristo por inteiro ou não. Não temos como dividir Cristo. Ele é integral. Ou ele é o Senhor das nossas vidas ou não. Na sequência, Paulo continua argumentando acerca da cruz de Cristo, com a seguinte pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vós? O apóstolo, então, ele desafia os coríntios ali a abandonarem as divisões,
olhando para a cruz de Cristo. E da mesma forma, queridos, é natural que nós tenhamos uma maior empatia com determinados líderes da igreja, mas isso não pode ser motivo para serem geradas divisões profundas e nem superficiais. Termos empatia com determinadas pessoas é natural, mas nós precisamos entender que nenhum deles morreu pelas nossas vidas. Não foram eles que se sacrificaram na cruz do Calvário. Pelo contrário, foi Cristo. Se temos uma nova vida, se somos cristãos hoje, é por causa de Cristo e não por determinados líderes da igreja, não pelo pastor Tiago, não pelo pastor Juliano e qualquer outro pastor das igrejas que se denominam cristãs. E o terceiro assunto que Paulo traz à tona, defendendo uma vida de unidade, é acerca do senhorio de Cristo. Quando ele coloca, então, que poucas pessoas foram batizadas por ele. Ele evidencia isso, e até tem um trecho que está entre parênteses, que é como se fosse o próprio pensamento dele. Aliás, eu acho que eu lembrei de mais alguns aqui que foram batizados por mim, os Estefanas, né? Mas justamente Paulo dizendo, olha, eu implantei a igreja aí, mas não fui eu que batizei vocês. Porque Deus me chamou para uma outra caminhada, denotando que a importância maior não está no gesto do batismo. Em quem nós fomos batizados? Fomos batizados em nome de Cristo. E o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. O batismo ele é apenas um símbolo de uma transformação que não foi alcançada por Paulo, através de Apolo, através de Pedro, mas de uma transformação que só Cristo pode trazer nas nossas vidas. E sermos batizados implica que tivemos uma reconciliação por intermédio de Cristo. Reconciliação com o Pai, através do seu Filho Cristo Jesus. Portanto, não há mais sentido em declararmos que somos de Paulo, Pedro, Apolo, e sim que nós servimos ao Deus triuno. Servimos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, unidos na mesma fé, deixando de lado todo o partidarismo, toda a divisão e todos os achismos, para vivermos a unidade do corpo de Cristo. Talvez os crentes ali de Corinto estivessem dando uma demasiada importância ao batismo, por quem foram batizados ou as formas de batismo, como nós vemos hoje. Pessoas preocupadas se é com muita água, se é com pouca água, se foram batizados aqui por aspersão, ou se foram batizados em Israel por imersão, como se o batismo fosse como se a diferença do batismo fosse algo extraordinário, como se tivesse mais unção aquele que foi batizado no Rio Jordão. Queridos, nós não podemos perder de vista que o batismo é apenas um símbolo. Por isso, Paulo, ele traz com tanta veemência essa questão do batismo. Porque os irmãos ali de Corinto também tinham essa preocupação acerca da forma que foram batizados e por quem foram então batizados. Portanto, com base na integralidade do corpo de Cristo, na sua cruz e no seu senhorio, não há espaço para nós vivermos uma caminhada de divisões, de dissensões, de facções dentro do corpo de Cristo. Como você coopera na tua igreja local para ser um agente de unidade? Como você tem ajudado a combater as divisões dentro da igreja que você tem servido? E eu gostaria que você anotasse pelo menos 2 atitudes tuas para combater a divisão dentro da igreja. Isso é muito importante, queridos. Nós não apenas sermos pessoas que não cooperam para a divisão, mas sermos também agentes de unidade, pessoas que estão efetivamente trabalhando, unidos e promovendo a unidade no corpo de Cristo. Paulo continua agora elencando algumas questões, algumas causas da divisão dentro da igreja de Corinto. Vamos comigo no versículo 18? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana,
agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O tema da sabedoria, neste texto, é justamente um meio onde Paulo apresenta, olha, os judeus, na sua sabedoria, consideravam a cruz como um escândalo. Só as pessoas da pior estirpe eram crucificadas. Mas então o Messias foi crucificado, como isso pode acontecer? Já para os gregos, eles olhavam então para a cruz como uma loucura, e eles preferiam então tentar alcançar a sabedoria por intermédio do conhecimento, do raciocínio, do debate. E na sua sabedoria e inteligência, eles não admitiam que um Deus fosse dotado de personalidade, de sentimento e de relacionamento. Um Deus sofredor para eles era então uma contradição clara e objetiva. Paulo então ele argumenta, tornou Deus louca a sabedoria do mundo, aqui no versículo de número 20. Não é propósito de Deus que os homens, pela sabedoria, alcancem o conhecimento dele. Se então pela própria sabedoria o homem não pode conhecer a Deus, o próprio Deus então decidiu salvar os homens pela loucura da pregação. A sabedoria e a loucura de Deus se encontram numa palavra simples e curta: cruz. Esses dois adjetivos, eles se encontram na cruz de Cristo Jesus. Pois tanto os sábios, ou aqueles que acreditam ter a sabedoria deste mundo, quanto aqueles que praticam as boas obras, não são salvos pelo seu próprio esforço, mas só poderão alcançar a salvação, a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento por intermédio de Cristo Jesus. A partir do verso 26, Paulo mostra que eles tinham uma falta de compreensão enorme acerca do método de Deus para salvar a humanidade. Vamos ler juntos? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sabedoria humana não é capaz de salvar ninguém. Somente Cristo Jesus. E aqui Paulo fala, quem eram vocês? E aqui eu quero que você traga a memória, queridos. O que seria da nossa vida se não fosse Cristo Jesus? O que seria de nós, meu irmão? O que seria de mim, Tiago? O que seria de você, José, João, Flávia, Flávio, Maria, José, ou qualquer que seja o teu nome, se não fosse Cristo na nossa vida? Portanto, queridos, o Senhor nos escolheu, foi pela vontade dele, a motivação do Pai nos escolher, sabe qual foi? Nenhuma a não ser a sua própria vontade. O Senhor quis. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade para querer, para fazer segundo a sua própria vontade. Nesse sentido, tudo que somos, querido, tudo que temos e alcançamos até hoje, vem do Senhor. Foi porque o Senhor nos escolheu, foi porque o Senhor nos chamou, foi porque Ele nos redimiu. Ou seja, a nossa sabedoria está no Senhor.
O nosso conhecimento está no Senhor. A transformação na nossa vida vem do Senhor. Por isso não há cabimento em viver uma realidade de partidarismo e de divisões. Se nós entendemos dentro dessa perspectiva de humildade e dependência total do Senhor. Por isso eu quero que você mais uma vez faça esse exercício. Traga a memória, querido. Onde estaria a tua vida se não fosse o Senhor? Não para te trazer pesar ou um sentimento ruim de quem você era, mas para você olhar e saber, mais uma vez, que a tua vida é o que é hoje, porque o Senhor Jesus te redimiu e te libertou do cativeiro da escuridão. O Senhor é a nossa sabedoria. Ele, o nosso Deus, é a nossa justiça. Ele também é a nossa santificação. E Ele é a nossa redenção. Tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. E para Ele nós devolvemos, Senhor. A glória é do Senhor Jesus. Nós não temos valor algum, somos apenas como vasos de barro. Para que aquilo que preenche as nossas vidas seja aquilo que é valioso. Para que a excelência não esteja em nós, mas na presença de Deus dentro das nossas vidas. Eu quero te convidar neste dia a agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus porque Ele te salvou, Ele te regenerou. Agradecer ao Senhor porque Ele te fez conhecer a justiça dEle, a santificação da tua vida. Glorifica o Senhor, porque é Ele que tem trazido sabedoria sobre a tua história e conhecimento de questões eternas. Eu quero te convidar a, neste tempo que nós vamos ter de oração, a agradecer e engrandecer o nome de Cristo, deixando de lado toda a divisão e vivendo a realidade de uma caminhada humilde, de dependência do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz. Te louvamos porque o Senhor escolhe as coisas loucas, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Te louvo, Senhor, porque o Senhor escolheu a cada um de nós. E eu quero em especial te agradecer, Pai. Te agradecer porque um dia o Senhor me redimiu, me resgatou do império das trevas e me escolheu, mesmo sem eu ter virtude alguma, Senhor. Eu sendo menor, Senhor, para, através da minha vida, Senhor, o Senhor transformar a minha história e ser um canal, ó Deus, da palavra proclamada a outras pessoas. Não que isso seja, ó Deus, mérito meu, mas isso é glória tua, Senhor. É graça do Senhor sobre a minha vida. E assim também, junto com meus amados irmãos, nós queremos te louvar, porque dessa mesma forma o Senhor transformou a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. E hoje tem nos usado para serem arautos do teu evangelho, proclamando as bênçãos e as virtudes daquele que nos chamou, o Senhor, aquele que nos transformou. E hoje tem nos usado para proclamarmos as bênçãos de uma vida na tua presença. Nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar também a compartilhar esta ministração com o máximo de pessoas, para que seja bênção também na vida delas. Aproveite e já curta esta mensagem para que o YouTube entenda que você tem gostado de receber esse conteúdo. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, para que cada vez mais nós possamos estar sendo fortalecidos em compartilhar a palavra do Senhor. No mais, que Deus te abençoe, meu amado irmão. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.